Paraty é um tema que também, como em toda a sociedade brasileira, é um tabu, né? Falar sobre esse tema aqui. Então, a gente está, assim, nós da DSS, a gente está muito feliz em poder trazer essa discussão dentro do enquadro do Setembro Amarelo, né? Certo. Muitíssimo obrigado aí, Ellen, pelos cumprimentos, né? Pela consideração. Agradeço especialmente a você e a Juliana Frois, né? Que fez os primeiros contatos aí comigo. Como você falou, eu tive aqui há uns 2 ou 3 anos, acho que tem uns 3 anos, e é legal, né? Então, assim, vocês repetiram o convite, né? Então, sinal de que alguma coisa foi, foi interessante aí do que a gente conversou da outra vez. Eu vou, então, dividir aqui minha tela, acho que dá para dividir, né? Deixa eu ver aqui. Sim, dá para dividir. Vocês já estão vendo aqui ou não? Sim. Ah, beleza. Só um momento. Apareceu o slide, né? Sim, apareceu. Então, beleza, gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção ao suicídio. Optei por trazer um pouco sobre depressão, que é a doença mais relacionada ao suicídio, mas de uma maneira bem tranquila, bem breve, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento sobre essa área aqui. Eu sou professor do curso de medicina do UniceuB, né? Atuo já há 5 anos lá como professor da área de psiquiatria e saúde mental e trabalho também na Secretaria de Saúde junto ao SAMU. Eu vou até falar um pouco sobre o SAMU lá no final, que a gente tem uma equipe que faz esses atendimentos de emergências psiquiátricas dentro do próprio SAMU. A equipe funciona do SAMU e atende a toda a população. Vou explicar para vocês o que tem nessa nossa especificidade. Mas uma coisa importante, a gente, antes de falar de suicídio, falar sobre depressão, que é a doença que mais é associada, né, a esse grave problema. É uma doença que ela afeta o humor, a disposição e os sentimentos. Eu acho interessante trazer aqui um pouquinho sobre a causa, né, da depressão, porque não existe uma causa única. Essa, esse slide ele mostra bem isso, porque nós temos a predisposição genética, então o indivíduo ele já tem algumas alterações aí que envolvem receptores neuronais, principalmente serotonina, dopamina, né, que são transmissores que provavelmente vocês já ouviram falar, e isso gera alterações químicas que vão aumentar a chance dessa pessoa desenvolver o quadro de depressão. Não é somente porque tem as alterações que a pessoa necessariamente vai ter a depressão. As questões que envolvem a formação da nossa personalidade, a personalidade é o nosso jeito de ser, e ele vai sendo construído quando nós somos aí, desde a infância, adolescência, né, a gente vai desenvolvendo aí a nossa personalidade. Isso pode nos dar características protetivas com relação a transtornos, ou até nos tornar um pouco mais frágeis. Uma pessoa que sofreu violência, que teve um desenvolvimento aí diferente, pode ter até mais risco de desenvolver um quadro de depressão. As questões sociais, relações sociais, atuam tanto como protetor, você ter uma boa rede social,
se sentir acolhido, se sentir importante, se sentir pertencente a algum ambiente, seja no trabalho, seja no lazer, seja numa igreja, isso é um fator que vai diminuir a sua chance de ter um quadro de depressão. Se, por outro lado, a pessoa tem uma rede social mais frágil, essa chance, pelo inverso, né, pode aumentar. E, por fim, quando falamos das questões ambientais, que alguns antigamente chamavam de gatilhos, né, que seriam fatores que podem desencadear os quadros, eles têm uma importância significativa. Você pode ter qualquer alteração, né, que vai mexer com aquela pessoa. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma frustração mais séria no trabalho, pode ter um problema na família. Isso muitas vezes vai atuar como um gatilho, um catalisador. É algo que vai desencadear. Não é a causa especificamente, porque eu tenho aqui alterações químicas, questões de personalidade, questões sociais. Mas esse aqui muitas vezes é aquilo que dá aquele, como que desencadeasse mesmo o quadro de depressão. Eu trago isso para a gente entender que o tratamento da depressão também não é unifatorial, é multi também. Eu preciso tratar alterações no balanço químico, então o antidepressivo, ele entra aqui e outras medicações, mas preciso de uma boa psicoterapia para trabalhar questões de personalidade, preciso fazer ajustes no meu meio social, ajustes dentro do possível no ambiente. Se eu mexo em todos esses fatores que estão causando a depressão, eu tenho mais chance de ter um tratamento mais adequado. E é importante a gente entender que os fatores de risco da depressão envolvem história prévia de depressão na família, mais intenso quando é parente de primeiro grau, presença de transtorno depressivo prévio. Então, a pessoa que já teve um quadro depressivo, ela tem mais chance de desenvolver um novo quadro de depressão. Os estressores na vida, exposição à violência, é um fator muito relacionado ao quadro de depressão, além da falta de suporte familiar e social, confirmando aí o que eu apresentei no slide anterior. Nós temos uma prevalência muito importante na nossa população, se estima que sejam até 25% das mulheres, de 10 a 12% dos homens vão ter pelo menos um episódio depressivo na vida, isso porque não está se considerando o subdiagnóstico. Muitas vezes a pessoa tem a depressão, mas não tem o diagnóstico, não tem o tratamento, não tem aí, não se fica sabendo que a pessoa tem esse quadro de depressão. O pico entre os 20 aos 30 anos de idade, é quando geralmente é mais frequente a depressão. Temos essa diferença de gênero, né, indicando uma prevalência maior em mulheres, e tem fatores sociais envolvidos com isso, fatores hormonais, mas a gente tem ainda o preconceito mais forte ainda no homem, né? O homem, quando tem um quadro de depressão, ele não admite, ele acha que ele tem que ser forte, né? Que é o machão, que é isso. Então, embora a gente saiba que existe essa diferença, acredita-se que essa diferença não seja tão grande quanto aparecem aí nos dados. E é muito importante conhecer um pouquinho da depressão, porque ela é a doença que está mais associada ao suicídio. Então, se eu identifico fatores de risco para depressão, sintomas de depressão e trato a depressão, automaticamente eu vou estar tratando, vou estar prevenindo o suicídio. Essa tabela, eu acho ela bem ilustrativa porque ela traz diferenças importantes entre o que nós chamamos de tristeza e de depressão. Tem gente que às vezes pensa, depressão é como se fosse uma tristeza, né? Uma coisa, como se fosse uma tristeza que dura mais. Na verdade, são coisas diferentes. E essa tabela traz diferenças bem importantes. Por exemplo, na depressão, a intensidade é muito maior. Por isso que não é interessante a gente falar com uma pessoa que tem depressão, meio que tentando comparar com o momento que nós estivemos tristes. Tem gente que às vezes faz isso. Já passei por essa tristeza, já passei por isso. E não é legal, porque você está desvalorizando o que aquela pessoa está sentindo, e a sua comparação não é justa, não é correta, porque a depressão é muito mais intensa do que um momento de tristeza que todos nós já passamos. A depressão ela é mais duradoura. Geralmente, ela vai durar meses ou até anos, né? O critério diagnóstico até foi reduzido para pelo menos 2 semanas, mas na prática o que nós vemos são meses ou anos da pessoa com esse humor mais deprimido, mais desanimada, enquanto a tristeza não dura, né, meses ou anos. A tristeza
dura menos tempo. Quando a gente está triste, a gente reage a um estímulo positivo. Vamos supor, fiquei triste, alguma coisa que aconteceu, e aí alguém foi lá e me convidou para sair, para tomar um sorvete, para fazer uma coisa que eu goste. Em geral, quando alguém faz isso com a gente está triste, nós nos sentimos bem. Na depressão, muitas vezes isso não vai acontecer. A pessoa é oferecido a ela, né, um estímulo positivo, uma coisa que ela até gostava, mas ela não reage como a gente reage na tristeza. Não que nós não devamos estimular, pelo contrário, a gente deve estimular sim para ver se a pessoa melhora, mas isso não é suficiente para resolver um problema de depressão. Não basta apresentar coisas para ela fazer. Na tristeza, a gente diz que o prejuízo funcional é limitado. Várias vezes nós estamos tristes e trabalhamos, temos as nossas atribuições, fazemos nossas coisas sem um prejuízo significativo. Na depressão, esse prejuízo costuma ser muito maior. A pessoa tem prejuízo no trabalho, tem prejuízo nas relações sociais, nas relações familiares. Então, o impacto é muito maior. E olha que coisa importante aqui, ó, a tristeza melhora com o tempo. É verdade, você está triste, de modo geral, passa um tempo, passa, né? Passou, o tempo passou, estou tranquilo. E a depressão é o contrário, a depressão tende a piorar com o tempo. Se você não faz o tratamento, a pessoa não melhora sozinha. Por isso que a gente sempre reforça a necessidade do tratamento que não passa. Então, se você fala com uma pessoa que está com depressão, que vai passar, que vai melhorar, sem tratamento, na verdade, o que pode acontecer é o contrário, ela até piorar daquele quadro dela. A tristeza tem um fator causal bem definido, a gente reconhece, estou triste porque tive uma briga, estou triste porque houve um desentendimento, me frustrei, né? A gente consegue relacionar bem qual é a causa da tristeza. A depressão não obrigatoriamente vai ter essa causa. Como eu mostrei naquele primeiro slide lá, às vezes a causa vai ser muito química mesmo. A pessoa está com um desbalanço ali dos neurotransmissores, de serotonina, etc. E ela até se culpa por isso. Poxa, mas está tudo bem na minha vida? Não é? Eu tenho um bom emprego, eu tenho família, tenho isso, né? Por que que eu sinto isso? Muitas vezes vai ter a questão química envolvida ou até outros fatores que no momento ela não está reconhecendo ou não está falando para quem está junto aí com ela. E uma outra coisa que muitas vezes aparece de um modo bem importante é a psicomotricidade, né? Essa questão da nossa movimentação, lentificação. Na tristeza, geralmente a gente não tem uma lentificação significativa. Tanto que às vezes você pode passar um dia triste e ninguém nem saber que você está triste, que você está ali fazendo suas coisas, tudo. Talvez alguém que te conheça muito bem vai notar que tem algo diferente, mas em geral, muitas vezes isso não é tão notado. Na depressão, já é mais comum que tenha uma lentificação psicomotora importante. A pessoa demora a responder, às vezes tem perdas de memória, parece que não está compreendendo. Então, esse quadro eu acho bem legal para a gente compreender que há diferenças mesmo da tristeza para a depressão. Tratamento da depressão multidisciplinar, como eu falei, são vários fatores que contribuem para a depressão, então o ideal é que eu tenha várias abordagens terapêuticas. Então, eu tenho a psicoterapia, que os psicólogos vão trabalhar questões de personalidade, questões até mesmo sociais e ambientais. Aí tem vários tipos, né, de psicoterapia, não tem uma que seja a correta. Pelo contrário, cada indivíduo tem uma adaptação melhor a uma ou a outra. Temos as medicações, o carro-chefe aí são mesmo os antidepressivos, né, medicações que foram desenvolvidas para isso, mas vai acontecer de alguns casos a pessoa também usar outros tipos de medicação. Um estabilizador de humor para aquela pessoa que tem humor que é muito variado, né, que fica oscilando, como acontece na depressão bipolar, por exemplo, ou até mesmo medicamentos antipsicóticos. A depressão às vezes pode ser tão grave que a pessoa pode ter alterações que a gente fala até do juízo de realidade. Pode até mesmo escutar vozes, né, vozes dizendo coisas ruins para ela, dizendo que ela precisa até se matar, ou que ela não vale nada, ou delírios de ruína, que a gente fala. Ela tem uma construção que não é real, de que tudo é péssimo, que nada vai dar certo, ou que ela precisa sair
dessa situação, então a depressão pode se agravar ao ponto, inclusive, de modificar o juízo. Por isso, algumas pessoas com depressão vão utilizar também antipsicóticos ou estabilizadores de humor. Tem um detalhe aqui do lítio, né, que ele é utilizado para prevenção do suicídio, carbonato de lítio, que é um estabilizador de humor. E tem outras terapêuticas, né, que aí não há necessidade de a gente entrar em detalhes, né, mas a gente tem a eletroconvulsoterapia, que não é eletrochoque, tá? São microconvulsões controladas sob anestesia que tem uma resposta muito eficiente para quadros de depressão grave que não respondem aos tratamentos usuais. E temos ainda estimulação magnética transcraniana, né? E outras linhas aí que têm sido desenvolvidas como formas de auxiliar no tratamento à depressão. Se nós não tratamos a depressão, temos o risco da pessoa ter uma recaída, de ter uma recorrência, né, que quando a depressão ela vai acontecendo de modo recorrente. Podemos ter episódios depressivos crônicos e as depressões crônicas elas são mais difíceis de tratar, respondem menos às terapêuticas e eu posso ter também uma deterioração contínua até na capacidade laboral e mesmo nos relacionamentos daquele indivíduo e, naturalmente, o aumento do risco de suicídio, né? Porque as coisas vão ficando cada vez mais complicadas e a pessoa pensa que talvez a única maneira seja mesmo cometer o suicídio. E aí a gente entra aqui, então, propriamente dito, no comportamento suicida. É curioso que já há 20 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde trabalhava com esses dados que seriam atualizados em 2020, mas eu não vi eles notificando aí uma mudança, mas a expectativa é que dobraria esse número. Então, veja, se já 20 anos atrás nós tínhamos uma morte a cada 40 segundos, ou uma morte a cada 45 minutos no Brasil, veja como é grave, né? Em pouco tempo que nós estamos aqui conversando, quantas pessoas já cometeram suicídio aí no Brasil e no mundo? Olha o número de tentativas como é enorme, né? É uma tentativa para cada 3 segundos, né? Então, assim, a gravidade, né? O impacto que tem hoje o comportamento suicida é realmente muito, muito chocante, né? E com grandes prejuízos. Porque assim como a depressão acontece aí no 20, 30 e poucos anos de idade, o suicídio acaba acompanhando também essa faixa etária. Então, nós vemos aí perdas de pessoas que deveriam estar no auge da vida, no auge da produção, né, no auge das, da capacidade produtiva e tudo mais, e acaba tendo até esse prejuízo social gigantesco e familiar. Aqui, quando o Sistema de Informação de Mortalidade divulgou aí pela primeira vez as informações, nós tínhamos esses números também impactantes, eram 11 mil suicídios por ano. A quarta maior causa dos jovens de 15 a 29 anos, né, que é bastante impressionante, sendo a terceira nos homens dessa faixa etária e menos aí nas mulheres. Esse aqui é um trabalho clássico. Ele foi realizado no ano de 2002 por um psiquiatra brasileiro, que é o José Maria Bertolotti. Por que que é tão importante? Por que que a gente sempre traz esse gráfico de 20 anos atrás? O José Maria Bertolotti, inclusive, ele teve num evento sobre suicídio 2 anos atrás, que eu estava participando. Ele trabalhou na Organização Mundial de Saúde por 20 anos. E é interessante quando ele faz o relato, e ele chegou à OMS e deram para ele que ele tinha uma missão de trabalhar com prevenção em saúde mental. Não falaram o que ele tinha que fazer, mas a meta dele é que ele trouxesse algo envolvendo prevenção de alguma coisa em saúde mental. E ele pensou, pensou, pensou e ele falou. E ele se lembrou da questão do suicídio, até porque ele tem histórico de familiares, né, que cometeu um suicídio e aquilo foi uma coisa que sempre o incomodou. E ele começou a estudar sobre o suicídio. Por que as pessoas cometem suicídio? Aí tem a questão filosófica, tem várias questões envolvidas aí. É um tema que está muito além da medicina ou mesmo da saúde.
Mas ele teve a ideia de fazer um levantamento aí de literatura no que nós chamamos de autópsia psicológica. O que é autópsia psicológica? Na autópsia psicológica, você vai analisar casos de suicídio e olhar retrospectivamente, olhar para trás para ver se aquela pessoa tinha algum sinal, tinha algum adoecimento, tinha alguma coisa que pudesse estar ligada ao comportamento suicida, ao ato suicida que aquela pessoa cometeu. E ele foi pesquisar sobre isso. Qual foi a surpresa quando ele fez esse levantamento de literatura? Chegou um total de acho que de 15 mil casos, tem esse trabalho aí dele, de 2002. E ele viu, olha o dado que ele encontrou, que 97% de todas as pessoas que tinham cometido suicídio nesse levantamento, que foram acho que em 142 países, se não me falha a memória, 97% delas tinham algum histórico de transtorno mental. Ele falou, 97% das pessoas que cometem suicídio têm história de transtorno mental, deve ter alguma coisa por trás aí, né? Talvez um tratamento, deve ser possível prevenir o suicídio. E a partir daí, dessa pesquisa, né, na verdade, uns anos antes, quando ele entra nessa missão na Organização Mundial de Saúde, que se começa a falar sobre suicídio e sobre prevenção. E olha que interessante no trabalho dele, ó. A grande maioria das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno de humor. E o mais frequente é a depressão maior. Então, falar de suicídio envolve prevenir aqui a depressão. Temos aqui no segundo lugar questão com álcool e substâncias psicoativas, então drogas é o segundo item mais envolvido aí no suicídio, então é muito importante as campanhas que vão tratar com esse grave problema de saúde pública mundial, não é um problema exclusivo do Brasil, e depois outras doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, e o mais interessante é que depois que esse trabalho foi publicado, surgiram outros trabalhos, inclusive, dizendo que provavelmente os outros 3% que aparentemente não tinham doença mental identificada deviam ter alguma coisa, mas passou batido, né? A pessoa não tinha um diagnóstico. Mas se eu sei que a grande maioria que cometeu suicídio tem esse histórico, eu preciso agir exatamente no melhor tratamento, na identificação dessas pessoas, para que elas não cheguem ao ponto, de cometer o suicídio. Então, falando um pouco sobre o suicídio, percebam que a tentativa de suicídio é um pedido de ajuda que nunca deve ser ignorado. É um sinal de que as coisas na vida não vão bem. E extremamente importante que a maioria dessas pessoas, ela não quer exatamente ou necessariamente morrer. Ela quer acabar com o sofrimento ou matar o sofrimento, né, se a gente for usar a mesma linguagem figurada. E é uma estratégia que ela utiliza, enxerga esse único caminho, né, que é de cometer o suicídio, mas o nosso papel, né, enquanto fazemos a abordagem, como tentamos agir na prevenção, é tentar com que ela dê outra oportunidade, né, se permita ao tratamento e, e que enxergue, né? Porque uma metáfora interessante é como se a pessoa tivesse com o rosto assim de frente a uma parede e na parede ela só vê suicídio, suicídio, suicídio. O nosso papel é tentar afastá-la dessa parede para que ela veja outras possibilidades. E o legal é que quando a gente faz entrevistas, avalia pessoas que tentaram suicídio, inclusive tentativas extremamente graves, como é um trabalho de mestrado de uma colega minha aqui de Brasília, do SAMU, mesmo as pessoas que fizeram tentativas gravíssimas, né, assim, tiro, precipitação, assim, que sobreviveram praticamente por um milagre, elas depois de algum tempo, elas demonstram arrependimento pela tentativa e agradecem por não terem cometido suicídio, porque entendem que naquele momento estavam numa extrema fragilidade e fizeram essa tentativa extrema, né? Então, assim, todas as informações que nós temos é de que o suicídio ele pode ser prevenido e a pessoa precisa daquele cuidado nesse momento de altíssima gravidade. Tem vários mnemônicos, né, que já criaram para a gente lembrar, pensar, suspeitar de um possível caso de risco de suicídio. Começaram com 3D, 5Ds, né? O 5Ds, ele, acho que traz até coisas boas da gente lembrar, né? Então, se você está conversando com alguém e há uma suspeita de que haja um quadro de depressão, ou você perceba uma grande desesperança que aquela pessoa está
está expressando, ou ainda uma situação de desespero, desamparo, né, que é toda essa falta de suporte, ou ainda o último D, que é o D da dependência química, né? São situações que a gente tem que ficar alerta que a gente pode estar diante de um risco de suicídio. Situações em que a gente possa suspeitar ausência ou diminuição dos autocuidados, falar sobre morte, sobre morrer, tentativas anteriores de suicídio, intoxicação exógena, né? A pessoa usou ali medicamento, álcool, droga, e foi às vezes a emergência, pode ser um risco aí de ela estar com um pensamento suicida. Intenções autodestrutivas, quando a gente tem uma vigência de um conflito ou um estresse familiar, social ou mesmo conjugal. Infelizmente, acontecem muitos suicídios ou tentativas de suicídio com esse tipo de conflito. E às vezes até alguns profissionais mesmo desvalorizam. Falam, isso aí é só uma briga de casal, desentendimento, né? Não tem nada. E na verdade, muitas vezes acaba de maneira trágica. É só a gente abrir o noticiário aí de sempre, né, que a gente vai ver esse tipo de notícia na mídia. A perda de um ente querido, mais perigoso ainda se essa perda desse ente foi por um suicídio, que o suicídio, embora a gente compreenda, né, que na última análise o indivíduo acabou tomando ali aquela decisão, por mais adoecido que ele estivesse, vem um sentimento de culpa para quem fica, né, para os sobreviventes, que a gente chama. Então eles sentem que poderiam ter feito alguma coisa, que poderiam ter agido diferente, né? E às vezes isso pode desencadear até uma outra tentativa de suicídio. Então, essas pessoas que ficam, os familiares, amigos, pessoas próximas, precisam ser monitoradas, né, e cuidadas, especialmente nesses primeiros momentos, que são os mais complicados. Fim de relacionamento afetivo, como eu falei, tem gente que acha que é besteira, que é bobagem, só terminou. Acontece sim suicídios e até homicídios, né, numa situação de término de relacionamento. Então a gente não deve desvalorizar essas situações. E história de violência. Infelizmente, a violência é uma realidade, né, que assombra aí o mundo. No nosso país, a gente tem muita história de violência doméstica, violência física, violência sexual, e as pessoas que sofrem isso, principalmente quando muito jovens, têm problemas aí de adoecimento, de vulnerabilidade e maior risco de suicídio também. Então, essa presença dessa história de violência é outro fator que devemos ficar bastante atentos. Principais fatores de risco para suicídio. Olha que interessante aqui o principal fator, tentativa prévia de suicídio. Para desmistificar. Tem gente que fala, essa pessoa aí já tentou várias vezes, então não quer se matar, né? Só está chamando atenção, só está aí fazendo isso, fazendo aquilo. Os dados dizem o contrário, que a maioria das pessoas que cometeram suicídio fizeram tentativas prévias. Então, a tentativa de suicídio é um fator de risco. Mas a pessoa quer atenção. Por mais que fosse isso, que não é o caso na maioria das vezes, é algo muito mais complexo do que simplesmente chamar a atenção, mas se fosse somente a questão da atenção, o fato da pessoa tentar se matar para chamar a atenção é um sinal de grave adoecimento. Então, merece o cuidado, né, e não deve ser desvalorizado, não devem brincar, nem achar que não vai acontecer nada. A presença de um plano de suicídio é outra situação de risco. História familiar de suicídio, a idade, né, com aumento a partir da puberdade, e uma história de um transtorno psiquiátrico prévio são fatores de risco aí para o suicídio. Outros fatores, né, que são epidemiológicos, sexo masculino, tá? Então, os homens cometem mais suicídios do que as mulheres. Parece paradoxal, né? Eles, em tese, têm menos depressão, mas cometem mais suicídio. Tem um aspecto que eu falei, que provavelmente a depressão é até um pouco maior do que é divulgado, né? Porque o homem não fala, e o homem não se cuida, né? Nós, homens, não cuidamos da nossa saúde física, que dirá da saúde mental. A gente não se cuida, então, mesmo que o índice de depressão seja menor do que o total de mulheres, são mais graves, porque não faz nenhum tratamento, só vai agravando, agravando, e chega o ponto que o homem comete suicídio. O homem tem essa questão de ser naturalmente mais violento, questão hormonal, testosterona, tem mais acesso a métodos letais de suicídio,
Então, por isso que eu tenho mais suicídios em homens do que em mulheres. Estado civil solteiro, divorciado, viúvo, envolvimento em riscos cada vez mais progressivos, aumento do consumo de álcool e outras drogas. Isso é feito mesmo como se fosse um tipo de fuga, né? A pessoa tenta fugir, tenta se livrar, né, daquele sentimento ruim, daquela tristeza e acaba se envolvendo nesse consumo, nessa dependência, que também aumenta o risco de suicídio, porque quando você está sob efeito de substâncias, você meio que perde seus freios, perde os seus controles, e é bastante comum que ocorra suicídio junto com o uso de substância psicoativa. E é legal também a gente saber que existem fatores que a literatura, isso são todos dados de literatura científica. A literatura científica diz que são fatores de proteção. Principal deles, sensação de estar integrado a um grupo ou a uma comunidade, que é o apoio, suporte social, religiosidade, proximidade com a família, estado civil casado ou com companheiro fixo, ter filhos pequenos, gravidez e maternidade, e o homem a questão do emprego, né, e saúde financeira, isso tudo tende a ser fator de proteção. Mas importante, gente, acho que eu pus no próximo aqui, isso. A gente deve individualizar para cada pessoa em sofrimento. Não é porque a pessoa ela só tem fator de proteção. É casada, é mulher, tem emprego, então não tem risco. Não, pode ter risco. E tem suicídio de pessoas com esse perfil. E estatisticamente é menos. Por isso que eu sempre digo que no atendimento, na abordagem, ela é individual. Eu posso estar diante de uma pessoa, uma mulher casada, com filhos, com emprego, que o casamento está terrível, está tendo vários problemas, está sofrendo violência, tem traição, tem o que quer que seja. É claro que para aquela mulher o casamento não é fator de proteção, é fator de risco. Tá? Então, embora os dados digam que é risco proteção, eu preciso entender para aquele indivíduo o que aquilo significa. Ah, é um homem solteiro, mora sozinho, está em risco. Muitas vezes não, muitas vezes ele está muito bem sozinho, está satisfeito com outras coisas, né? Não é um problema para ele, não ter um relacionamento. Então a gente vai ver o significado daqueles itens para aquele indivíduo. Isso que é o mais importante. Aqui, né, tem uma orientação para avaliação do risco de suicídio, que a gente, quando vai fazer essa avaliação, é importante saber sobre a intenção suicida, se existe um planejamento, se a pessoa tem o que ela precisa, né, para executar, porque fica um mito, né? Eu não posso conversar sobre suicídio, né? Que a pessoa, de repente, vai ficar com mais vontade, ou se não tinha vontade, vai ficar com vontade porque eu falei. Isso é um mito, tá? Quando a gente permite que ela fale sobre esses desejos, ou que ela não tem esse desejo, até porque assim que a gente vai saber se tem risco ou não, ela sente um alívio, especialmente se eu faço de uma maneira correta, sem julgar, sem dizer que ela está errada, sem dizer que Deus não permite. Então, eu não faço juízo de valor, eu vou fazer uma avaliação técnica. E aí tem jeitos de perguntar. Você pode, numa conversa, tranquilamente, na abordagem, e você está com uma suspeita, viu lá algum daqueles 5Ds? Tá lá, né? Parece meio depressiva, meio desesperançosa, você pode falar, olha, eu estou percebendo, né? Você é um pouco desanimado, diferente, e algumas pessoas, quando estão nessa situação, chegam a pensar em morrer, ou se machucar, ou tirar a própria vida. Isso vai dar uma abertura que vai ser muito significativo para ela, porque se ela tem esse desejo, ela fala, nossa, isso já aconteceu comigo, eu estou pensando nisso, mas eu não sei o que fazer, não sei o que procurar. E aí é uma porta que se abre para a gente começar a fazer essa abordagem, que a gente fala, né, de ganhar tempo, de encaminhar para o tratamento. Então vale a pena sim fazer essa pergunta, ter esse diálogo e oferecer ajuda para esse indivíduo. É, temos ainda um agravante aí nesses últimos anos, que foi toda essa questão que envolve, né, a pandemia e a saúde mental. Tivemos problemas aí, medo, né? Todo mundo ficou com medo, medo de morrer, medo do que ia acontecer, medo de não ter mais emprego, não ter economia. Então, medo e uma insegurança com tudo, né, que envolve o nosso futuro, né? O que que vai ser do futuro? Como é que vai ser o futuro? Vai existir o futuro, né? Todo mundo vai morrer, a gente não vai sair de casa. Então isso gerou um adoecimento
muito sério, até para pessoas que em tese não tinham nenhum problema, né? Todos nós ficamos de alguma forma abalados com isso, né? A questão do isolamento, a quarentena, a crise econômica que sobrevém à pandemia, que é uma coisa muito complicada, a questão do desemprego, ou quando não tem o desemprego, a redução das receitas, né? Algumas atividades que a pessoa fazia ou deixaram de existir, ou durante a pandemia não tinha como fazer aquilo, então a pessoa teve que mudar de ramo, fazer outra atividade, né? Sem falar que a gente, enquanto ser humano, é meio que um nômade, assim, né? Sempre foi nômade, né? Sempre ficamos migrando, mas fomos meio que forçados a ser sedentarizados, né? Então, isso foi uma coisa bem complexa aí de pensar mesmo no nosso jeito de existir e de viver, e gerando toda a insegurança, adoecimento que vem junto aí com a pandemia. Interessante que eu me lembro bem no primeiro ano de pandemia, quando começaram a sair os trabalhos científicos falando sobre a saúde mental, tinha uma grande preocupação com as pessoas mais idosas, né, pelo risco de pegar a doença, de falecer, de não sair de casa. Interessante que a saúde mental de todos foi afetada, mas surpreendentemente, pelo menos na época, né, quando começaram a ver, viu-se que os adolescentes ficaram bastante afetados. Porque é bem no período da nossa vida que a gente sai, vai na escola, tem as interações, e de repente a pessoa tinha que ficar em casa, não podia fazer nada. Então, a saúde mental dos adolescentes ficou muito abalada nesse período de pandemia e a gente tem que ter esse cuidado mesmo com eles ainda hoje, né? Porque a pandemia gerou uma diminuição dos laços sociais, essa incerteza, né, que eu já comentei, estresse, problema de sono, solidão, perdas, né, de entes queridos. Todos nós perdemos alguém ou conhecemos alguém próximo que morreu em relação da Covid, e isso gera um impacto muito grande com adoecimento mental aí. Tivemos o desemprego, aumento das diferenças econômicas, adoecimento mental, como eu tenho comentado, né, depressão, ansiedade, o consumo de álcool, né, e outras drogas aumentou durante a pandemia. Teve até os trabalhos mostrando os pedidos, né, os pedidos de supermercado, tudo, como aumentou o pedido de bebida alcoólica e a dificuldade até para acessar os tratamentos. Essa questão do atendimento remoto, online, foi uma coisa nova, né, dentro da medicina, dentro da atenção em saúde, que gerou um medo, uma restrição, uma dificuldade. E, principalmente nessa questão da saúde mental, esse atendimento, né, por teleatendimento, embora seja útil, seja necessário, para algumas pessoas é bem complicado, né? Você não consegue, às vezes, expressar exatamente aquilo, às vezes o médico não consegue sentir bem como que está a situação. Então, tudo isso impactou para um maior adoecimento nesse período de pandemia. Teve questões, às vezes, de mídia muito sensacionalista, alteração completa, né, no estilo de vida. Alguns relacionamentos foram se deteriorando em relação a isso. E tivemos também outra coisa muito preocupante, que foi o aumento da violência doméstica, né, que quando a gente estuda a violência, a gente sabe que a maior parte das vezes o agressor ele vive com a vítima, e se a gente está numa situação de isolamento, né, lockdown, distanciamento, em que as pessoas saem menos, o agressor fica mais tempo com a vítima, isso aumentou e até dificultou ainda mais essas vítimas a prestarem queixa, né, ou a buscarem tratamento, porque estava tudo fechado, né, tinha que ficar em casa, então esse é um outro grave problema ligado diretamente à pandemia. Então, nos adolescentes, é interessante a gente observar na avaliação do risco, ficar muito atento ao sexo feminino, que tem um perfil assim, muito grande, né, de risco de suicídio, história de depressão, avaliar o suporte social, grande sofrimento, conflito interno, situação de solidão, a falta de supervisão dos pais é um outro problema sério, ainda mais no período de pandemia, a pessoa ficou mais em casa, mais na internet, mais acessando o conteúdo que pode, inclusive, gerar violência, né? Tem um tipo de violência que chama o cyberbullying, né? Cyberviolência. Isso acontece, né? Agressores se aproveitam dessa falta de supervisão para se aproveitar dessas crianças ou adolescentes. Observar também no adolescente impulsividade, suspeita de maus tratos, consumo de álcool e outras drogas, maior agressividade, comportamento violento.
disfunção familiar com pouca comunicação com os pais, a identidade de gênero e as populações indígenas, né, que historicamente, ainda hoje, nós temos um índice altíssimo de suicídio na população indígena, e isso não é tão divulgado, tão abordado, que é uma população que tem um sofrimento histórico aí, de questão de perder a identidade, né, de ter várias mudanças, então a população também de alto risco, assim como são as chamadas minorias, né, LGBTQIA+, população com alto risco de suicídio também. Temos alguns sinais gerais, como cansaço, irritabilidade, desinteresse nas atividades, né, o bullying, o cyberbullying, como eu coloquei, isolamento, menos interação, até a questão do desenvolvimento mesmo do adolescente, né, que o ensino completamente remoto, ele até é possível, né, que seja feito, mas não do jeito que aconteceu, né, que de uma hora para outra tinha que sair do presencial para o remoto, né, por mais que seja possível você oferecer educação remota, não vai ser igual, principalmente se não tem um planejamento organizado para isso, né? Aí temos os problemas das famílias, problemas econômicos, conteúdos inadequados acessados via internet, né? Os predadores sexuais que a gente fala que se aproveitam dessa situação. Então, o que é mais importante a gente fazer frente a uma crise suicida, né? Orientações gerais. É comum que tenha essa pergunta, né? O que eu vou falar para a pessoa que quer se matar? O que eu posso dizer? O que eu posso fazer? Quando, na verdade, o que a gente mais pode fazer é ouvir, né? Você vai ouvir tudo que a pessoa tem a dizer e obter o máximo de informação. Não vamos invalidar a sua falha, o seu sofrimento. É adequado, sim, que a pessoa chore, grite, expresse emoção, colocar o sentimento para fora. Isso é muito bom. Então, não tenho que tentar calar a pessoa, falar para não chorar, falar para não fazer isso. Não. Coloque o sentimento para fora, porque isso é bem reparador e aliviador. Os sentimentos são poderosos e eles precisam ser exteriorizados. Você vai dizer, né, que o sofrimento que aquela pessoa está passando não é muito difícil, que ela precisa de ajuda, reconhecer outras alternativas de resolução que não suicídio. Então, a gente tenta trabalhar com isso, com coisas que fazem a pessoa permanecer, coisas que dão um sentido, né, da existência a ela, coisas que ela gostava de fazer. Não precisamos ter receio de falar sobre suicídio, tá? A pessoa que está em risco. É importante, sim, que ela possa falar, possa debater, possa sair de dentro dela aquilo, até para a gente ter elementos para poder conversar com ela, né? E explorar esses fatores de apoio, que pode ser a família, pode ser a religião, é, filhos pequenos, pode ser coisas aí que vão fazer com que ela perceba, entenda, né? Ou acredite que é melhor ainda não cometeu suicídio e nesse ínterim, a gente ganha o tempo, né, do medicamento fazer efeito, da terapia, ter um melhor engajamento. Então, sempre que a gente consegue ganhar um pouco de tempo, é muito bom para o atendimento ao risco de suicídio. Vou expressar a minha preocupação, meu interesse, meu apoio. Eu não vou achar que é qualquer coisa. Não vou debater se está certo, se é errado, se a minha religião não permite. Não, isso não vai ajudar. Eu não coloco o meu juízo em nenhum momento, né, do que eu acredito, nem do que a pessoa acredita. Não confrontar e nunca desafiar a cometer o suicídio, tá? Isso é bem sério. Infelizmente, temos casos aí de que a pessoa não valorizou, até profissional mesmo, achou que não ia dar nada, né, que era só para chamar atenção, mas a pessoa comete suicídio confrontada. Eu lembro de um caso. Tudo bem, mas você. Um caso bem chocante, né, que foi lá em Florianópolis. Isso já deve fazer uns 4 anos, 3 para 4 anos. A pessoa estava lá em um local alto para pular. E aí os bombeiros chegaram, fizeram socorro e convenceram ela a sair, né, e voltar e ficar ali, sair com os bombeiros. E um monte de gente lá embaixo começou a gritar para ela pular. Falou, pula, pula, pula. E a pessoa cometeu suicídio, né? Então, assim, só para a gente ver que não existe isso, né, de brincar, de colocar, porque a pessoa ela tá ali para viver ou para morrer. Se você vai forçar o lado dela que ela quer morrer, você está instigando o suicídio, que é crime, inclusive previsto pelo Código Penal.
Eu achei interessante que uns meses depois, esse caso ele gerou uma repercussão grande lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e as câmeras do local identificaram as pessoas que estavam dizendo para ela pular. E as pessoas foram processadas criminalmente, porque elas contribuíram para a morte daquele indivíduo. Então, para a gente entender que não existe isso de confrontar, brincar, entre aspas, né? Dizer que é para chamar atenção, a gente não pode fazer isso de maneira alguma. Aqui eu trouxe um pouquinho de nós sobre os adolescentes, né? Aí esse cuidado, né, de usar uma linguagem simples, sem julgamento, sem discussão de valores, explicar sobre o sigilo, né, diálogo no nível dos olhos, escuta ativa, né? Então a gente vai ouvir o que a pessoa está dizendo, mas compreender aquilo, reforçar que está entendendo, reforçar que está junto, dispor-se a auxiliar. Tem que ser feita a rede na escola, a rede social, a rede familiar. Importante sabermos o que atitudes não tomar, né? Então, nunca desvalorizar um plano ou uma tentativa, não tentar adivinhar o que a pessoa está pensando, ou até mesmo no diálogo, às vezes a pessoa falta uma palavra, aí você tenta completar. Isso é ruim, atrapalha o processo da pessoa de fazer essa organização mental. Às vezes você completa de uma maneira equivocada, né? Então isso vai quebrar o vínculo. Jamais ser frios ou distantes, não recorrer a frases superficiais. Tudo vai passar, vai dar certo, não se preocupe. Isso não são atitudes que auxiliam. Aí seriam algumas orientações, né? Se a gente entendeu que tem um risco de suicídio, aqui eu acho que não é relevante vocês classificarem certinho se é baixo, se é médio, se é alto, mas é importante saber que eu preciso sempre oferecer apoio emocional, trabalhar os sentimentos, focar nos aspectos positivos, encontrar a pessoa regularmente e, não melhorando, encaminhar a um profissional de saúde, tá? A gente vai explorar essas alternativas. A pessoa vai precisar do acompanhamento médico, né? Quando o risco é médio, de médio para alto. Eu preciso fazer contato com a família, com amigos, com colegas. E é interessante que às vezes a pessoa não quer, né? Ela tem vergonha, não quero que minha mãe saiba, não quero que ninguém saiba. Mas você fazendo um bom vínculo, né? Sendo companheiro dessa pessoa, ela mesma vai te dizer para quem que é para ela ligar. Isso é muito legal. A gente estuda, né, que é o caso até de quebrar o sigilo da consulta, né? Você fala com algum familiar por causa do risco. Eu nunca precisei fazer isso, porque a gente explica para a pessoa que a gente precisa de alguém, precisa de que alguém esteja junto, né? Porque não dá para ela ficar sozinha naquela forma. E ela acaba entendendo e percebe que há uma vontade de realmente ajudá-la, e ela diz para quem que é para a gente ligar. E essa pessoa nunca erra, né? Quando a gente liga, a pessoa que ela pediu para ligar vem imediatamente, né? Compreende. Então, ela até já sabe mesmo quem são algumas pessoas com quem contar. Então, isso é bem interessante. E no alto risco, né? A pessoa precisa estar ali junto 24 horas, não pode ficar sozinha, tem que remover todos os meios aí que tem um risco, né, de suicídio. A gente fala até de um contrato, pode até ser um contrato escrito, uma prática que se fazia, né? Se eu me comprometo a não tentar o suicídio, ou se eu tiver vontade de me machucar, de cometer suicídio, eu vou ligar para o fulano de tal, ou eu vou procurar o pronto-socorro. Embora simbólico, né, tem um valor muito importante no tratamento. A gente vai novamente ganhando tempo, até a medicação chegar na dose certa, a terapia fazer efeito, né? Então, sempre essa ideia de ir ganhando tempo enquanto aquela doença ainda não foi totalmente tratada. Numa tentativa de alto risco, obviamente, a gente vai precisar de um apoio profissional imediato, né? A gente não vai conseguir resolver uma pessoa que está lá tentante, né? Como se está para tentar um suicídio, ou está com um planejamento muito organizado do que vai fazer. Podemos usar o SAMU 192, basta ligar o 192, o SAMU dá atendimento em qualquer lugar para a pessoa em risco de suicídio. Temos os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, locais que tem todo o governo do Distrito Federal, em todo o país, na verdade. Eles são regionalizados e atendem as pessoas que estão em risco. Não precisa marcar consulta, a pessoa vai ao CAPs, o site da Secretaria de Saúde tem a relação dos endereços do CAPs, de acordo com cada região administrativa do DF, e ela pode procurar o CAPs
ou alguém vai junto com ela e não precisa de agendar, né? Que eles fazem essa primeira avaliação de qualquer pessoa que chegue ali. E toda a rede de atendimento em urgências. De repente está de noite, final de semana, né? Que os CAPs normalmente a maioria funciona apenas durante a semana. Vai procurar o hospital regional, vai procurar a UPA, qualquer rede de urgências, emergências é porta de entrada. A maioria dessas mortes é prevenível. Todo paciente que dá entrada numa unidade, ele precisa da avaliação de risco. E eu vou terminar só falando um pouquinho sobre esse local onde eu trabalho, que é o Núcleo de Saúde Mental do SAMU. Bom, o SAMU ele foi criado aí por uma portaria do ano de 2002, que criou a rede de atendimentos de emergências em todo o Brasil. Aqui no DF ele foi criado em 2005. E a gente fala que de 2005 até 2011, o SAMU praticamente não atendia caso psiquiátrico, caso de saúde mental. Dizia que era o bombeiro que ia atender. E o bombeiro também nunca teve uma preparação adequada. Então, eles iam pegar uma pessoa com risco de suicídio, uma pessoa em crise, em surto, levava para o hospital psiquiátrico. Aconteceu que em 2011 a gente teve uma ocorrência trágica, que foi o suicídio de uma servidora do SAMU. Então, isso obviamente gerou vários questionamentos sobre condição de trabalho, sobre saúde mental. E na época foi criado um serviço de psicologia para atender as pessoas do SAMU, os profissionais. E em 2013, então a gente fala que começou a se falar de saúde mental lá no SAMU em 2011. Em 2013 foi um ano de grande mudança. O SAMU recebeu mais profissionais, dois deles eram ainda médicos residentes em psiquiatria, então ainda não eram psiquiatras, e eles acabaram fundando o que hoje nós chamamos de Núcleo de Saúde Mental, que foi inspirado lá no CAPIC, que é um serviço de psicologia que funciona dentro do INEM. O INEM é como se fosse o SAMU de Portugal. Então, foi fundado em 2013 esse núcleo. A gente diz que no começo era bem complicado, né, porque eram poucas pessoas para trabalhar, eram poucos profissionais, então só tinha esse núcleo no horário comercial. De noite, final de semana não tinha, então se a pessoa tivesse em risco, noite, final de semana não ia ter equipe de saúde mental, ia ter que ser atendida por outras equipes. E aí, em julho de 2016, que foi um ano muito marcante, né? Porque a gente tem a história do serviço de saúde mental muito cercada de estigma e preconceito. Em 2016, queriam que não existisse mais esse serviço dentro do SAMU, né? A gestão que assumiu naquela época queria fechar o serviço, mas a discussão foi levada ao Conselho de Saúde e a lei do SUS, ela é interessante que o Conselho de Saúde ele tem poder de deliberar, inclusive. A gestão pode determinar uma coisa, mas o Conselho de Saúde é soberano. E foi o que o Conselho de Saúde fez naquele ano. Disse que não era para acabar o serviço era fundamental, tinha que continuar existindo. E não só isso, ele foi além, disse que era para o serviço funcionar 24 horas. Então, em 2016, a gente foi de quase parar de existir a ter um serviço 24 horas. Eu cheguei ao SAMU exatamente nessa época aí, julho de 2016. Para que serve o nosso núcleo? Para atender crise psiquiátrica, ó, principalmente crise suicida, situações de comoção social, emoção, crise psicótica, vítima de violência, crise de ansiedade, dependências químicos graves, situações de agressividade, né, contra si próprio ou contra terceiros. Então, são situações de alto risco. Qualquer emergência que envolva saúde mental é a função do nosso núcleo de saúde mental. E como é que a população acessa esse serviço? Como o SAMU normal, basta ligar 192, a pessoa, qualquer um de nós liga 192, o médico regulador vai ouvir a ligação, vai entender que é um caso que precisa de suporte de saúde mental e aciona a nossa equipe para dar o atendimento, que pode ser de duas maneiras. Pode ser pelo telefone, que é uma coisa muito importante, a gente tem um psicólogo 24 horas que fica ali dando esse primeiro atendimento. E temos também a equipe que vai para a intervenção por um componente móvel, que durante muito tempo era esse carro, que era bem estratégico, bem interessante, que tem um deslocamento rápido, mas atualmente a gente está com uma ambulância, como são as outras do SAMU. Quando eu cheguei, eu quis logo medir esse impacto, né? Então eu conversei com a direção do SAMU da época, que era importante a gente comparar, né, o modelo antes de ser 24 horas com o depois. Então, foi marcante a diferença, triplicou os atendimentos, né? Então mostrou que existe uma demanda gigantesca.
com grande benefício, né? Porque se a gente tem uma equipe especializada para fazer esses atendimentos, eu vou conseguir agir na prevenção do suicídio, vou dar uma melhor assistência ao paciente em sofrimento, vou ter menos remoções hospitalares desnecessárias. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente comparou o atendimento da equipe de saúde mental com as outras equipes do SAMU, geralmente a gente não leva o paciente para o hospital. A gente dá o acolhimento, faz o atendimento da crise e resolve no local mesmo, com encaminhamento para o CAPS, com medicação no local, sem precisar que ele vá para a emergência e seja mais uma pessoa ocupando o leito, e às vezes sem uma resolução do problema. A gente encaminha esse paciente para a rede de saúde mental. Desde o início a gente se preocupou com isso. Não adianta o SAMU ir lá atender emergência se a pessoa não faz a prevenção. Então, até hoje, a gente, todo atendimento, nós ligamos para aquela pessoa, para aquela família, pelo menos de uma a quatro vezes, para entender se ela já está em acompanhamento, se já está estabilizado, para evitar que fique toda hora acionando o SAMU, porque não está sendo feito o tratamento preventivo. Então, a gente se articula com a rede de saúde para dar assistência a esses pacientes graves que são atendidos pelo SAMU. E o próprio SAMU ganha com isso, né? Porque a gente tem uma equipe que vai dar esses atendimentos, vai resolver de forma mais ágil os casos de saúde mental, e as outras ambulâncias ficam disponíveis para os outros atendimentos. Aqui é só um levantamento para vocês entenderem o tamanho do problema, né? Isso aqui é de 2018, mas que era igual de 2017, que foi igual de 2020, 2021, quando eu falo em porcentagem. A maioria dos atendimentos do SAMU que ligam, né, no SAMU é clínico, segundo é trauma, principalmente os acidentes de diversas causas, e o terceiro maior chamado é de emergência psiquiátrica. Então, para a gente ter noção de como é prevalente o risco de saúde mental, ele até passou de 11% nos últimos 2 anos aí, né, mostrando a importância e o nível de adoecimento. A gente teve, desde que começou o serviço 24 horas lá em 2016, fizemos muitos treinamentos para o público externo, era um curso de intervenção em crise. Eu coordenei esse curso, né, até 2019. Em 2020 a gente ia continuar, mas com a pandemia acabou sendo suspenso. Não foi retomado o curso para o público externo ainda, que é uma pena. O último curso grande que a gente fez foi então em 2019. Fizemos aqui no auditório da UNB, foi bem interessante. A gente sempre recebendo uma quantidade de inscrições muito grande, né, maior do que a gente teria capacidade de capacitar. Naquele ano lá de 2018 foram 4.000 pedidos, né? A gente acabou conseguindo disponibilizar, fazendo um curso ao mês, quase 1.000 pessoas conseguiram fazer o curso, né? Mas outras 3.000 não conseguiram. Então tem uma demanda, o que mostra como esse tema é importante, como as pessoas querem e precisam saber mais sobre saúde mental. Em 2020, por outro lado, a gente conseguiu capacitar todos os bombeiros que tripulam as ambulâncias. Isso foi muito significativo, né? Porque eles mesmos diziam, né, que já estavam atendendo paciente com crise psiquiátrica há 10, 20, até 30 anos. E eles atendiam do jeito que eles achavam que tinha que fazer, né? Que era amarrar, que era, né, fazer alguma coisa, tudo. E eles entenderam que existem outros recursos muito eficientes, né? Então, isso melhorou sensivelmente esses atendimentos. Nós fazemos muitos atendimentos em parceria com o Corpo de Bombeiros. E no ano passado, a gente foi também presenteado com a primeira capacitação nacional em emergências psiquiátricas do Ministério da Saúde para o SAMUS do Brasil. Então, nós organizamos é, um- um- uma capacitação para multiplicadores, né? E atingimos aí pessoas do SAMU e de algumas secretarias de saúde de todos os 26 estados do Distrito Federal. Então, foi um reconhecimento, né? O Ministério da Saúde, entendendo a existência desse serviço, nos procurou e essas capacitações, essa capacitação nacional foi oferecida esse ano, em 2021, e agora, em 2022, foi iniciada também a segunda capacitação. Aqui são só algumas imagens, né, de alguns eventos, algumas coisas aí que envolvem a equipe. Tivemos também a felicidade, em 2017, de receber um prêmio como experiência inovadora do SUS DF. Foi um ano que o SUS fez esse concurso, a gente se inscreveu. Eram mais de 700 trabalhos inscritos, sendo que quase 400 na categoria 2, que foi a nossa. A gente conseguiu o terceiro lugar, né? Ficamos bem orgulhosos do nosso trabalho, por ser um modelo que é único no Brasil, um modelo que integra, né, a rede de urgências com a rede de atenção psicossocial, que nós chamamos de RAPS, de acordo com as políticas públicas, que é o atendimento multiprofissional, de preferência ambulatorial,
e esses pacientes são inseridos na rede de saúde mental, então o nosso atendimento ele não acaba ali na emergência, a gente quer que esse paciente seja acolhido, né, e que seja feita a prevenção. Excelente ferramenta para atender na emergência, basta qualquer pessoa ligar 192 e vai ter acesso ao serviço, e também os nossos treinamentos, né, que fizeram e vem fazendo bastante diferença para a rede de saúde, não só do DF, mas de outros estados aí. Por fim, temos esse pequeno artigo aqui, que descreve um pouquinho da nossa história, está publicado nessa revista, Comunicação e Ciências da Saúde, e é uma maneira das pessoas saberem, conhecerem, entenderem que existe um serviço com essas características aqui no SAMU do Distrito Federal. Acreditamos que a saúde mental envolve rede, então eu preciso do SAMU, eu preciso do CAPS, preciso da saúde da família, preciso dos hospitais, isso tem que estar conectado para nós podermos dar uma boa assistência. E a pós-venção, que é até uma pergunta aí que apareceu daquelas que vocês mandaram, o suicídio consumado tem um forte impacto emocional em todos. Se acredita que pelo menos 60 pessoas são intimamente afetadas na morte por suicídio, incluindo família, amigos, colegas de classe, principalmente quem está mais perto ali. Estima-se que 5 a 6 pessoas são gravemente impactadas por um suicídio e estão em risco de um novo suicídio. Então, a pós-venção ela envolve esse acolhimento, esse tratamento das pessoas que estão em risco, né, para se desenvolverem habilidades, estratégias, para se cuidar, para se prevenir, para ter essa assistência. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele sempre teve esse grupo de apoio à sobrevivência do suicídio. Com a pandemia, eles mudaram o sistema, né, ele era sempre um grupo presencial, depois começaram alguns grupos virtuais. Então, eles sempre orientam para entrar no site deles, cvv.org.br, que lá vai ter informação sobre o GAIS, que é o Grupo de Apoio à Sobrevivência e Suicídio, que é uma ação de pós-venção que é feita aqui pelo CVV. E terminando, né, como a gente sempre fala de atendimento multidisciplinar, em equipe, entendemos que qualquer pessoa consegue fazer boas intervenções em crise. Não é preciso que seja obrigatoriamente um psiquiatra ou mesmo um psicólogo. Então, qualquer um de nós com uma capacitação mínima, com algum conhecimento, claro que não vai fazer todo o atendimento, vai resolver todos os casos, mas fazendo um bom acolhimento já vai ter dado um grande passo para prevenir, sim, o risco de suicídio nas pessoas que estão aí em risco. Tá bom? Então, era principalmente isso que eu tinha para falar resumidamente sobre suicídio para vocês. Qualquer coisa, podem fazer contato comigo, né, pelo e-mail, esse é o meu e-mail institucional do Uniceub. O pessoal é psiquiatragustavo@gmail.com. Podem mandar, né, dúvidas, perguntas, qualquer coisa. E finalizo aí novamente agradecendo aí a oportunidade. Tá certo, doutor Gustavo. Nós que agradecemos. Eu vi que tem alguém aqui com a mãozinha levantada. É a Luciana. Luciana, antes de você fazer a pergunta, eu só queria colocar aqui para o doutor Gustavo uma questão que surgiu entre um dos inscritos aqui no grupo, na palestra, e por coincidência era uma questão que eu queria fazer. Nós, aqui do Itamaraty, eu acredito que em outros órgãos também, a gente, ao trabalhar, a gente percebe um colega de trabalho com mudanças de comportamento significativas, e aí alguns daqueles 5Ds aparecendo, e uma fala que aponta para um quadro depressivo de moderado a grave, e essa pessoa está ali, trabalhando com a gente, né? Então, assim, a pessoa fez a seguinte pergunta: qual o protocolo a ser seguido por um servidor público que tem conhecimento acerca de um quadro depressivo por parte de uma pessoa da equipe, seja ela servidora, estagiário ou contratado local, e qual o protocolo a ser seguido? O que devemos fazer quando percebemos que um colega de trabalho está numa situação de risco, né? Legal, obrigado aí, Ellen, pela pergunta. Seguindo a nossa lógica aqui de abordagem,
o ideal é você fazer aquele acolhimento, né? Escutar, oferecer ajuda, perguntar se a pessoa se sente à vontade, quer falar alguma coisa, você dizer que você percebeu que ela está um pouco diferente, né, e tudo. Uhum. Fazer essa abordagem inicial pode ser bem, bem legal, que a pessoa muitas vezes vai se abrir, vai dizer que está passando por algum problema, e aí é uma oportunidade da gente oferecer ajuda. Ah, você não quer então procurar o serviço, de repente aí no órgão tem um serviço de saúde, né, que já faz esse papel, ou se for no público você vai oferecer, né, algum outro auxílio. Se for um caso muito grave, né, você vai ligar para o SAMU, a pessoa está querendo, né, fazer ali na hora. Então acho que o que mais vai ajudar vai ser ter essa abordagem sem preconceito, né? Se disponibilizar para ouvir essa pessoa, é o primeiro aspecto. Do ponto de vista legal, que eu me lembre um pouco aí da legislação nesse aspecto, por exemplo, um chefe que ele identifica que a pessoa está com algum problema de saúde mental, ele pode, inclusive, informar a unidade de saúde, ou recursos humanos, ou mesmo o serviço pericial, né, do órgão. Se eu não me engano, tem uma coisa que fala sobre isso, né, que o chefe, ele identificando esse risco, ele pode fazer isso, tá? Mas acho que a abordagem inicial seria mesmo falar com a pessoa, né? Ver se ela tem o que está acontecendo, né? Que às vezes isso já vai aliviar tanto ela que vai até motivá-la a realmente buscar ajuda, tá? Tá certo. Luciana, você tem alguma questão? Acho que seu Bem, microfone está fechado. é, Ah, tudo bem, doutor? Joia, pode falar, Luciana. Não, então, a minha pergunta é parecida com essa, e tem a ver com essa questão de ser uma pessoa que não é da área de saúde, né? Uhum, E se depara com uma situação assim e percebe, né, que tem alguma coisa, uma pessoa que está em crise, né? Muitas vezes eu não vou saber diagnosticar, porque sendo leigo, né? Eu não uhum, sei se é depressão, enfim, qual é a questão que está acontecendo, mas como a Ellen falou, assim, percebo que tem alguma coisa estranha. E aí me chamou a atenção quando você falou que a pessoa deve, entre outras coisas, perguntar eh, claramente: você tem planos de se matar? E eu fiquei pensando, como é que é isso para a própria pessoa que está fazendo a pergunta, sabe? uhum. Se não é um pouco, como é que ela vai se sentir? Não sei, na sua experiência, como é que é isso, né? Basta outras perguntas ou às vezes isso é fundamental, né? O que fazer quando a pessoa não quer falar, mas você está percebendo? Como é que você pode encaminhar e ajudar uma pessoa que pode não querer aceitar ajuda ou nega também esse aspecto? Isso é muito legal, Luciana, porque isso revela que isso é muito mais da gente que está indo fazer a pergunta do que da pessoa, porque para a pessoa ela quer falar. Então não tenha dúvida de que se você abrir a oportunidade, isso vai ser muito bom para ela. Eu vou te dar um exemplo que eu me lembro de uma situação que aconteceu no CAPS há muitos anos atrás, que tinha aí estava sendo colocado um grupo de suicídio no CAPS aqui em Brasília, e a própria psicóloga, a gente já tem casos de psicólogos que têm dificuldade de fazer abordagens mesmo nesse sentido. Já tive pacientes que falaram, não podia continuar fazendo terapia, porque sempre que eu ia falar do suicídio, eu via que a psicóloga desviava para o outro lado, ou seja, a psicóloga não estava preparada para ouvir aquilo, estava com receio, com medo. E aí começaram-se a fazer algumas atividades de acolhimento a pessoas com risco de suicídio. Aí essa psicóloga do CAPS, ela falou assim, eu não gosto de falar de suicídio, eu gosto de falar de se machucar, de fazer alguma coisa contra você mesma, tudo. E aí o mais interessante é que ela mesma percebeu que era coisa dela, porque quando ela começava essa abordagem, vamos dizer assim, mais amena, né, sem falar do suicídio, vários pacientes falavam, suicídio? Ah, sim. O próprio paciente dizia, já pensei em suicídio, sim, entendeu? Então é muito mais um estigma nosso. Eu acho que o interessante, né, assim, você não vai chegar uma pessoa, a primeira pergunta dela, você quer se matar? Não, né, você está conversando e você está percebendo. Por isso que eu tentei trazer dessa maneira, né? Olha, estou percebendo que você está se sentindo triste, vejo você muito desanimado, sem esperança, né? Será que por acaso algumas pessoas quando estão assim pensam em se machucar ou mesmo em se ferir, né? Se você quiser ser mais ameno, ou mesmo em morrer. E aí ela vai dizer. E aí com base no que ela vai te dizer que você vai pensar, opa, então você vai falar que vai se matar agora, né? Que seria um caso extremo. Aí você precisaria da ajuda
né, da brigada, do SAMU, né? Ou então ela fala que o mais comum vai ser o que ela não está pensando, o que já pensou, mas que não sabe e tudo. Aí você vai no sentido de orientá-la a buscar mesmo o acompanhamento, tá? Mais ou menos Talvez o assim. mais importante seja se colocar aberto para ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Exatamente. Mais O do que mais o que você importante é vai isso. falar, né? É. E a gente fica preocupado com isso. O que é que eu vou falar, né? Mas, na verdade, você não vai falar nada, você vai, pelo contrário, ouvir. E eles falam isso, né? Tem um vídeo muito legal no YouTube de um socorrista lá da Golden Gate, que é aquela ponte em São Francisco, né? Que quando você começa o vídeo, os engenheiros falam, né? Que aquela ponte ela é a prova de suicídios, porque as grades são não sei como, que tem um espaço, tudo. E aí, num dado momento, já tinham acontecido não sei quantos suicídios naquela ponte que era a prova de suicídios. E aí, um socorrista, aí eles, claro, criaram todo um projeto de intervenção, né? Treinaram as pessoas. Quando vê alguém que está ali próximo, já tem telefones, tem gente que vai fazer abordagem. E um socorrista falou, né, que ele estava ali dialogando, e aí, assim, poucas vezes a pessoa pulou, né? A maioria das vezes a pessoa volta. E ele teve a curiosidade de saber, não, mas quando ele começou isso, mas o que foi que eu falei, que aconteceu, que você desistiu, né? Que você voltou, né? Já que você estava tão a um passo, né, de cometer o suicídio. E as pessoas falavam para ele, olha, você me ouviu, você foi a primeira pessoa que me ouviu, né? Então, assim, para a gente não ter dúvidas de que a escuta é a principal ferramenta nessas situações. É muito aliviante e a pessoa sai daquele que ela tá dentro dela aí, né? Só ela tá pensando, matutando, então se ela consegue colocar aquilo para fora e você já conversa, você já traz alguma situação, isso é o mais terapêutico mesmo, Luciano, ouvir a pessoa. Obrigada, Rodrigo. Doutor Gustavo, temos aqui uma pergunta que é bem específica, assim, a nossa situação aqui do Itamaraty. Nós somos removidos para para diversos países, né? E há países em que o servidor não domina a língua, por exemplo, um japonês, ou os médicos e psicólogos do país não dominam o inglês, que seria uma língua possível ali de comunicação. E aí a pessoa se depara com um familiar ou com um colega de trabalho em situação de risco de suicídio. E a pessoa pergunta qual a eficácia, né, do atendimento online em casos de risco de suicídio dentro desse contexto muito específico em que um médico local ou um psicólogo local não possa acolher aquela pessoa, né? Assim, se você recomendaria, por exemplo, atendimento online com um psiquiatra ou uma psicoterapia online, mas em casos de riscos de suicídio, que aí são casos que denotam uma situação mais grave, né? É, a gente sempre tem essa dúvida, né? Essa dificuldade do online, né? O quanto que você vai sentir, vai perceber. Às vezes você percebe muito menos, né? Que a pessoa está ali atrás de uma câmera é um pouco menos difícil, né? De simular, de alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que nessa situação que você falou, em que não tem outra possibilidade, é, é, é bastante indicado, sim, né? Que o profissional vai conseguir fazer escuta, ele vai trabalhar essa confiança. É claro que eu acredito que o presencial vai ser muito melhor, né, de ter essa vinculação. Mas não sendo possível, ou ela até indo, como você falou, tá lá num outro país que nem entende a língua, né? Então não tem nem como, né, você ser atendido em japonês se você não sabe falar japonês. E mesmo que você saiba um pouco de japonês, vai ser diferente a questão dos sentimentos. Então eu vejo como bastante válido, sim, bastante útil existir essa abordagem. E tem que ter um sistema de rede, né? Acho que o Itamaraty tem lá os contatos, né? Que o servidor ele tem as bases, né? Em cada país. Vocês me explicaram isso da outra vez que eu fui aí. Então, ter essa articulação com a rede, né? Aí a própria pessoa pode falar, né? Se o psiquiatra ou o psicólogo identifica um risco alto, ele tem esse dever de quebrar o sigilo e informar, seja um familiar, seja alguém da própria instituição. Como eu gosto de fazer isso, que foi uma das perguntas também, né, que falava algo nesse sentido. Quando eu começo o atendimento, eu nunca, antes de falar o que é o problema da pessoa, é o protocolo que eu faço, né? É já perguntar para ela, no caso de alguma emergência, quem que eu vou falar? Entendeu? Porque aí, para não ter o problema de se chegou no risco de suicídio, ela não quiser que chame alguém,
mas já no primeiro atendimento já está registrado lá, o telefone da mãe é tal, o telefone é isso. Então, a gente já, antes de começar o atendimento, já ter as alternativas, né, para o caso de uma emergência. Acho que é uma saída que pode ajudar também. Tá certo. Bom, a Juliana, você levantou a mão. A Juliana é a nossa psicóloga do setor. Ju? Oi, Juliana. Levantei. Tudo bom, doutor Gustavo? Que bom revê-lo, né? Muito bom. 2019, eu acredito, né? Que foi quando o senhor 2019, 3 anos. Eu não esteve sabia se era aqui. 18 ou 19, era por aí, né? Sim, sim. Eu fico feliz de você ter retornado, né? Ter se disponibilizado aí a nos atender novamente. Ministrou uma excelente palestra, né? E eu fico muito feliz com isso. Ainda mais que esse tema é um tema que eu, como psicóloga aqui do Itabaraty, né, estou sempre atenta. Então, eu levantei a mão até porque a minha dúvida também era sobre o atendimento online, né, o quanto qual é quanto, né, de eficácia. Eu acredito sim que tenha uma eficácia justamente na ausência, né, de uma outra possibilidade, Uhum. né? Mas é claro que a gente fica também de mãos atadas com relação a um atendimento mais emergencial, né? Porque Isso. aí seria a questão de ter alguém realmente presencialmente para atender essa pessoa, né? Mas a ideia aqui da Divisão de Saúde e Segurança é disponibilizar, né, atendimentos online, já existe, e, né, toda essa tratativa, né, aqui eu não tenho nenhum receio de perguntar para a pessoa se a pessoa tem pensamentos suicidas, né, costumo fazer um contrato terapêutico com a pessoa, trabalho bastante na linha cognitiva comportamental, na questão de distorções cognitivas, né, identificar crenças negativas que levam a pessoa à desesperança, desespero. Existem, né, alguns protocolos aqui para a gente, alguns formulários que eu disponibilizo para as pessoas. Então, assim, a gente tem, na medida do possível, tentado atender, né, a esse público. Aí a minha dúvida era relacionada a essa, era a sua opinião, né, a respeito do atendimento online, né? Mas o senhor já até verbalizou um pouco aí, já deu para Isso. entender um pouquinho, né, que na medida do possível se faz sim necessário o atendimento online, né? Obrigado, Juliana. Obrigado aí de novo pelo convite, né, que você fez aí novamente. Bom aí revê-la, apesar de ser aqui atrás da câmera, né? Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que esse atendimento tem que ser feito. Inclusive, na pandemia, várias universidades e algumas instituições ofertaram esse atendimento por via remota, né, para qualquer pessoa ou para grupos específicos. Tinha alguns que eram para grupos e profissionais de saúde. Naquele momento lá de linha de frente, né, a gente sofreu bastante, né, com esse atendimento. Então, acho totalmente válido, acho que vocês estão no caminho que tem que ser feito mesmo, tem que oferecer e aí tentar montar essa estrutura para um plano de emergência, né? Como é que você tem uma situação que você não vai manejar como você gostaria ali por via remota, entender como é que aciona a rede de saúde, como é que aciona a emergência, ou o próprio Itamaraty, no caso aí, necessário. Joia? Obrigada. Exatamente. Gente, mais alguma questão? Bom, então, doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Estamos aqui muito contentes com todo esse conhecimento, com toda essa informação que você trouxe. Eu fiquei aqui anotando várias coisas e já abrindo várias janelas de possíveis ações aqui do setor, né? Foi bastante esclarecedora mesmo. E continuemos em contato, né? Será um prazer. Com certeza, Ellen. Que bom, né, que foi legal, né, que vocês conseguiram absorver alguma coisa. Novamente, fico muito feliz de ter conseguido esse convite, né, um reconhecimento grande aí da parte de vocês.
E desculpa aí novamente pela questão dos horários, né? Porque eu estou numa transição aqui nos trabalhos aí, de agora até outubro tá uma confusão. Mas na próxima oportunidade, né, se vocês quiserem contar comigo, acho que já vai estar mais acertadas as coisas aí. Mas que bom que deu certo aí, tá? Uma boa Tá tarde certo. para todos aí e Muito permaneçam à disposição obrigada. aí, tá Muito bom? obrigada. E só lembrando aqui os servidores que a palestra, a gravação da palestra vai estar no nosso portal, no portal da divisão. Então, quem quiser retomar a palestra futuramente, ouvi-la novamente, ou indicar para alguém, a palestra estará lá. E obrigada pela participação de todos. Tá bom? Bom dia para todos. Tchau.